Vamos lá falar os primeiros sintomas de veia entupida. Muita gente pergunta aqui, eu tenho uns vídeos de trombose falando isso, né? Mas eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é, qual é o funcionamento, né? E quais são os primeiros sintomas disso, né? Primeira coisa que vocês têm que entender, porque muitas vezes as pessoas confundem as nomenclaturas, né? Entre veia e artéria, né? E vasos, né? Vaso seria uma caracterização, né, ou uma classificação das duas coisas, tanto veia como artéria, eles estão dentro dos vasos, né? A artéria leva o sangue oxigenado, então o sangue sai do coração e chega em todos os órgãos, né? Pulmão, cérebro, tudo isso, né? Cada uma, vou pegar aqui o modelo anatômico para vocês entenderem, né? Cada uma dessa artéria tem nome diferente e veia também. Então aqui a gente tem na maioria dos modelos anatômicos, se você botar no Google, é meio que uma forma de usar internacional, né? As veias, normalmente, eles colocam azul, né? E as artérias em vermelho. Então, os modelos anatômicos, quando a gente estuda livro de anatomia, né? Já tem essa forma de descrever que aí fica fácil. Então, aqui vocês conseguem ver, né? Uma artéria e uma veia. Então, a gente tem no pescoço, né? A veia jugular, tem a artéria carótida. Cada uma dessas locais vão ter nomes diferentes. Então vamos lá para os primeiros, agora que você entender essa diferença, os primeiros sintomas, justamente, que é o título do vídeo, né, das veias entupidas, né? As veias, vocês entenderam que é o sangue que está levando de volta, então ele tem algumas características. O sangue da veia, ele vai de forma, né, mais lenta, então é muito comum, em especial nas extremidades, na perna, a gente ter problemas relacionados a entupimento das veias, né? Isso é as famosas tromboses, as tromboses venosas. Elas podem ser, né, classicamente, o que a gente mais ouve falar, pela perna ser o local mais comum, apesar de ser outros locais serem acontecidos também, pode ser a venosa profunda ou a superficial. Vai depender do tipo de veia que é. Os fatores de risco para a trombose são vários, né? Os mais importantes são a obesidade, né? O fato de você estar parado, então após uma cirurgia, após uma doença que você fica em cima da cama, seu corpo precisa de movimento. Esse movimento ajuda a veia a bombear o sangue. Então, se o sangue ficar parado, pode formar coágulo. Então, por isso que você ficar parado, isso prejudica, né? A outra coisa, o anticoncepcional. Óbvio que o anticoncepcional, a maioria das mulheres usam, tudo isso, mas ele é um fator de risco. Se você abrir a bula de qualquer anticoncepcional, vai estar lá, riscos de trombose. Então, as tromboses também podem acontecer nesse cenário, né? Outra coisa que você tem que ficar atento aos primeiros sintomas, e por que é importante saber os primeiros sintomas, que isso pode formar um trombo, e esse trombo pode se descolar da veia e ir para o seu pulmão, dar uma embolia pulmonar, que é uma das causas relevantes da pessoa ter morte súbita, né? Aquela embolia geralmente, né, forma múltiplos coágulos e às vezes dificulta o seu pulmão de fazer essa troca oxigenação, fazer essa oxigenação do resto do seu sangue. E aí você pode ter embolia pulmonar maciça e a pessoa até morrer por isso, dando falta de ar, tudo isso, né? E os primeiros sintomas vão ser a depender do órgão que for. No caso da perna, o que é que você vai ter? Se o sangue não está circulando direito, aquilo dá dor, aquilo fica inchado, o sangue não está conseguindo sair. Aquilo fica, geralmente as pessoas têm uma sensação de que algo está duro, a perna está dura, o sangue está ali meio engurgitado, então as veias superficiais, às vezes, elas ficam mais engurgitadas, então dor, calor, às vezes fica quente também o local, porque aquilo, o sangue está ali represado naquele local. Qualquer um desses sintomas você deve procurar sim um atendimento médico. O médico vai fazer muitas vezes um Doppler no caso da perna, ver que tem um trombo mesmo e dar um remédio para desobstruir, voltar a sua circulação e aí você vai ficar melhor. A maioria das vezes, o maior medo do caso da trombose das veias é você ter embolia pulmonar. E, além disso, né, se aquilo for crônico, se aquilo não melhorar, você pode até possível perder um membro por causa disso. Né? Se você tem um trombo e o sangue não está saindo ali, aquilo incha, dá uma dificuldade de circulação, pode necrosar, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.